Sou o Carlos Corrêa, essa é o mini curso Filosofia Chinesa, Primeiros Passos, aula 4, quarta aula, última aula aqui dos nossos encontros aqui, né, das nossas aulas, vamos dizer assim. Muito bem, então a gente teve outras 3 aulas aí, né, a gente tentou aí apresentar, vamos dizer assim, 3 ferramentas, vamos dizer assim, né? Aí hoje a gente tenta aí apresentar mais uma, né? Vamos dizer assim, né? Mais uma aí que a gente vamos ver, vamos descobrir qual que é essa daí, né? Pelo menos o objetivo é apresentar, vamos dizer assim, os debates filosóficos entre entre basicamente entre, vamos dizer assim, de 2.500 anos para cá, né? Obviamente que a gente não vai falar de de todas as discussões, vamos dizer assim, de mais de 2.000 anos, né? Não tem, né? Não dá, né? Então a gente, né, o que que eu penso em discutir, vamos dizer assim, né? Assim, do meu ponto de vista, a gente, né, eu chegar aqui e apresentar, vamos dizer assim, olha, na época tal, tinha esse pessoal aqui discutindo isso, com esse conceito aqui e tal, e tinha outra época que eles estavam discutindo outra coisa, blá blá blá, blá blá blá. Né? Apresentar só nesse sentido, aí eu não sei se bom, a gente pode encontrar outras pessoas por aí, né, outros pesquisadores e tudo mais que podem fazer isso muito melhor do que a gente aqui, né? Então, o que que a gente pode fazer aqui com essa 1 hora, vamos dizer assim, no máximo aqui, né? Então, não vai dar assim, não vejo assim como discutir todo o budismo chinês, discutir todo o neoconfucionismo, discutir todo o pensamento, né, vamos dizer assim, a filosofia contemporânea chinesa, a filosofia moderna, vamos dizer assim, né? Ou assim escolas de pensamento, vamos dizer assim, né, discutir todas as tudo mais, né? Mas pelo menos eu acho que a gente pode, né, com base aí em algumas pesquisas aí, digamos assim, clássicas, né, vamos dizer assim, né? A gente pode, vamos dizer assim, pelo menos apresentar o debate de uma maneira assim, digamos assim, conjunta, vamos dizer assim, sabe? Assim, conforme vocês, se alguém né, tiver algum, né, assim, conforme os comentários que vocês apresentam, tudo mais, ou se não faz comentário, assim, a gente, né, tentar aqui, vou tentar fazer vamos dizer assim, mais discutir, vamos dizer assim, sobre história da filosofia chinesa do que fazer história da filosofia chinesa. Não sei se tem diferença tanto assim também, mas pelo menos a gente apresentar o que eu entendo, assim, vamos dizer assim, né, ou o que se entende aí mais ou menos, que tem de consenso, que a gente tem mais ou menos de consenso sobre o que seriam assim os temas, né, os chamados grandes temas, né, é umas expressões que a gente vê assim, né, os grandes temas, os grandes épocas, os grandes. Então, vamos ver o que que a gente consegue fazer aí a partir de, desses consensos e tudo mais. Né? Então, primeira coisa, vamos lá. Sobre história da filosofia chinesa, temos aí pelo menos aí três, três aí autores ditos assim considerados os principais clássicos, né? Os mais assim importantes, né? Vamos dizer assim, todo mundo tem que ler, digamos assim. Então, 2 deles a gente já falou na segunda aula. Primeiro, Rushi, né? Sobre todo o trabalho que ele faz sobre a discussão sobre lógica na China antiga.
Então esse é o, né, o grande ponto dele. Segundo, o Fanholan, que a gente discutiu também, apresentou um pouquinho na segunda aula. Então o Fanholan, ele discute, vamos dizer assim, tenta fazer todo um mapeamento, vamos dizer assim, de toda a filosofia chinesa, vamos dizer assim, né? Não ficando só no período que a gente chama de antiguidade, né? Ou né, vamos dizer assim, nos termos chineses, né? Nas 100 escolas de pensamento, mais ou menos, ou ali mais ou menos dinastia Han, até dinastia Han, mais ou menos. Então você tem ali, né, o que a gente chama aqui, vamos dizer assim, de pensamento antigo, mais ou menos. Então o Fanholan, ele vai, ele passa, né? Ele discute o budismo chinês, né, o budismo chegando na China e se transformando, né, no budismo chinês, vamos dizer assim, e apresenta também a discussão do como é que isso vai sendo feito e como é que isso vai se transformando no chamado neoconfucionismo depois, né, que são várias linhas, são várias vertentes, né, ou várias escolas, ou na terminologia mais chinesa, né, várias aprendizagens, vários estudos, né, e chegando até ali o começo do século XX, né, discutindo, vamos dizer assim, as críticas que o pessoal vai fazendo a esse neoconfucionismo, vamos dizer assim, né, a partir ali da dinastia Qin, né, a última dinastia chinesa, digamos assim, né. E a gente tem aí um, o Fanholan buscando assim as linhas gerais da filosofia chinesa, vamos dizer assim, né. Terceiro grande clássico, vamos dizer assim, seria o Jian Dainian, o Jian Dainian. Eu vou até. O Jian Dainian ele só apareceu agora, né? Então o Jian Dainian ele é mais um, vamos dizer assim, mais um autor, um pensador, né? Um historiador aí do século XX, né? Contemporâneo da gente aí. E como é que é? O que que ele. Vamos dizer assim, o que que é importante a gente saber sobre ele, digamos assim. Vamos lá. O que que ele vamos dizer assim, como método de trabalho, ele usa, né, materialismo histórico dialético, né? Ele tem então uma influência marxista, vamos dizer assim, né? Então ele, a partir desse, né, explorando esse método, olhando para abordando a filosofia chinesa, então ele vai, vamos dizer assim, apresentar 6 características gerais da filosofia chinesa, digamos assim. Então você vê que ele tem concordâncias, vamos dizer, ele tem algumas concordâncias com o Fanholan, por exemplo. O Fanholan também tinha, vamos dizer assim, uma discussão com base no materialismo histórico também, né? Mais depois, vamos dizer assim, né? Embora seja difícil de separar, de fazer épocas, né, da época de vida dele e tudo mais. Então essas 6 características gerais da história da filosofia chinesa, segundo o Jian Dainian, então vamos lá. Conhecer e agir, ou o pessoal talvez entenda por conhecimento e ação. Essas são, né, uma característica do discutir isso daí seria uma característica geral do pensamento chinês. Uma. A segunda, a unificação, né, unificar o céu e o homem, vamos dizer assim, né? Então o conceito de céu é importante, o conceito de homem é importante, ou de humano, né? É que homem é assim, a gente não, vamos dizer assim, a gente não estamos usando mais essa tradução por homem, né? Vamos não usar uma tradução ali por humano ou outra tradução mais legalzinha. Unificar então o céu e o ser humano, digamos assim. Terceira característica, a verdade como bondade. Então, isso é uma discussão bem, vamos dizer assim, bem corrente, vamos dizer assim, né? O que a gente entende por verdade como bondade ainda por cima, né? O que que eles entendem, né? O que que eles estão entendendo por bondade ali, né? Por que que a discussão com base no Mêncio avança tanto assim, né? Vamos dizer assim. Então, uma quarta característica geral do pensamento da filosofia chinesa, né? Vamos fechar aqui, né? Seria a valorização da vida sobre o conhecimento. Então a gente tem uma discussão
né, que a gente chama aí de vida e de conhecimento. Então, o que a gente chama de vida aí teria aí vamos dizer assim, um valor assim maior do que a gente chama de conhecimento. Isso na abordagem mais ou menos do John Dainé. Outra coisa também, quinto aí, característica, compreensão sobre o argumento. Então, a discussão sobre a compreensão do argumento, não sobre o argumento. Não o simples fato de argumentar, mas a compreensão do argumento, né? Entendo aí né, discussão de construção de argumento. Então, você vê ele aí, vamos dizer assim, que isso a gente vê ali nos moístas, talvez, nos lógicos, talvez, né? Nos Min-ja ou nos Mo-ja, né? Que a princípio não desaparecem de uma vez, né? Eles só existem ali na China Antiga e depois não existem nunca mais. Não é por aí não. A gente vê essas abordagens aparecendo ao longo da história da filosofia chinesa, sobretudo ali na dinastia Qin, né? Você tem ali vamos dizer assim, você tem o mestre Mo ali sendo, vamos dizer assim, discutido com mais assim intensidade por ali, né? Vamos dizer assim. Então, outra coisa também, uma sexta característica geral, vamos dizer assim, da filosofia chinesa, segundo o Jiang Dainan, é nem ciência nem religião. Então, digamos assim que do ponto de vista dele, quer dizer então que o pensamento chinês ele não, o que será que quer dizer isso daí, né? Assim, detalhadamente, né? Só um minutinho. Ok. Então, o que será que quer dizer se nem ciência nem religião, né? Seria nenhum apego ao conceito de religião, ou seja, não se transformar, né, vamos dizer assim, a discussão sobre o perigo de digamos assim, um cientificismo, se transformar num cientificismo, digamos assim, ou se transformar assim num fundamentalismo religioso, talvez. Talvez. Então, porque assim, esse exemplo eu posso usar assim, vamos dizer assim, para dar um exemplo, você pega o novo confucionismo, no começo do século XX, então você tem essa discussão sobre ciência no Shang-Chi, por exemplo. Então, tem, né, o consenso em cima daquela discussão que ele apresenta ali, né, vamos dizer assim, aquele ataque à tradição, ao confucionismo, principalmente em prol de uma ciência moderna, ciência europeia. Então ele faz essa discussão e o consenso em cima dessa discussão, mais ou menos, é que, ok, ciência é uma coisa que a gente quer, mas o que a gente não quer seria um cientificismo, né? A ciência pela ciência. Então, talvez o Jiang Dainan esteja sinalizando esse tipo de discussão existente assim na trajetória da história da filosofia chinesa, digamos assim, né? Então, basicamente, acho que o primeiro ponto é esse, né, que eu queria destacar, vamos dizer assim, né? Esse é o primeiro ponto. Então, acho que o segundo ponto, então, a gente vai aí para vamos dizer assim, ah, uma periodização, vamos dizer assim, da filosofia chinesa. Então, esse ponto mais ou menos da periodização da filosofia chinesa, então se encontra talvez ali no Fan Youlan, essa discussão, e ela vai se desdobrando com outro pessoal que vai discutindo, né? Então, por exemplo, você tem a dinastia Han, pensamento Han, ali dos séculos 3, 2 mais ou menos antes da Era Comum, até o século 3 mais ou menos depois da Era Comum. Naquele período ali, mais ou menos, você tem daquele período ali até o século 6 mais ou menos, né, que é vamos dizer assim, a caída da dinastia Han, uma fragmentação, período ali né, dos Wei, dos Jin, né, do norte e do sul, dois governos que né, se, vão se estabelecendo, mas que depois tem vamos dizer assim, uma reunificação, o pessoal chama de reunificação, né, ali pela dinastia Sui. Aquele período ali, ele é um período assim que
o Fan Youlan ele vai chamar aquele período ali de neo-taoísmo. Então, por exemplo, se na dinastia Han você tinha ali um confucionismo sendo, né, estabelecido ali, muito, né, seus laços com o Estado estavam sendo estabelecidos fortemente, então você tem ali, entre esse período aí, né, digamos assim, né, entre o período dos Han e basicamente até os Tang, mais ou menos, que o budismo vai estar entrando, mas mais assim, antes do budismo se fortalecer na China, digamos assim, se tem um pensamento ali que o Fan Yuan chama de neo-taoísmo, mas que, por exemplo, o Yao Xinjiang, que a gente usou na terceira aula, ele vai chamar aquilo ali de confucionismo. Confucionismo, vamos dizer assim, um confucionismo Weijin, digamos assim, porque não, eles não vão ser taoístas, eles vão ser confucionistas, continuam confucionistas, né? Vamos dizer assim, com a base confucionista, vamos dizer assim, mas eles vão usando conceitos ditos taoístas. Então, como lidar com esse período aí, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, vocês pegam o manual da Annie Chan, por exemplo, já não aparece daí. Então aparece outra terminologia ali, né? Parece, vamos dizer assim, um estabelecimento da herança, vamos dizer assim, ela não dá um nome muito específico para aquele período ali. Então a gente tem as periodizações. Então, por padrão, vamos dizer assim, né? Então a gente pode dividir no geral, assim, né? Hoje em dia. Então você tem lá o período mais antigo, vamos dizer assim, entre os séculos 5 e 6, mais ou menos, até o século 3, antes da Era Comum, chamadas 100 escolas de pensamento. Então, daí do século 3, mais ou menos, até o século antes da nossa era, da Era Comum, até o século 3 da Era Comum, você tem ali o chamado confucionismo Han, pensamento Han, porque não é só confucionismo, né? O confucionismo está se, vamos dizer assim, digamos assim, se sobressaindo em relação às outras escolas, sendo preferido, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Então, depois desse pensamento Han, do estabelecimento, da herança, vamos dizer assim, o que eles estão fazendo com ela, você vai ter então, daí mais ou menos do século 3 da Era Comum já, até ali o século 10, vamos dizer assim, mais ou menos, você tem ali né, chamada Ayanitian da nome, a assimilação do budismo. Então você tem né, a filosofia chinesa aí com mais uma nova, vamos dizer assim, como diz o Chan Wen-tzu, né, uma nova nota nessa sinfonia longa que é a história da filosofia chinesa. Né? Então você tem uma chamada segunda grande nota ali, que é a nota do budismo, que vai se estabelecendo. Depois dessa assimilação do budismo, digamos assim, então você tem ali por volta do século X, mais ou menos, até vamos dizer assim, até o século XX, digamos assim, né, até o século XX, numa linha muito, muito, muito geral, chamada de aí o neoconfucionismo, né, que o Chan se chama da nota mais longa, vamos dizer assim, dessa sinfonia, seria a história da filosofia chinesa, a nota mais longa, o neoconfucionismo. Então, esse neoconfucionismo aí, vamos dizer assim, é que talvez desse assim, um trabalho maior para a gente, né, discutir ele bem a fundo, vamos dizer assim, né, porque é um período longo e só que tem um detalhe que se vocês pegarem qualquer manual de história da filosofia chinesa, pega o do Fan Youlan, pega o do Anichan, pega acho que outro que eu vi que eu não lembro, mas pega esses dois aí, vocês vão ver o tanto de página que é gasto nesses manuais sobre as 100 escolas até o período Han, é bem maior do que o tanto de página gasto para vamos dizer assim, a período budista, vamos dizer assim, da filosofia chinesa e o neoconfucionismo. Então, nesse período mais longo,
digamos assim, tão complexo quanto o pensamento antigo chinês, vamos dizer assim, né, sem escolas e pensamento Han. eh, Eles usam menos páginas, vamos dizer assim, para discutir essa outra época. Então esse é um detalhe que eu nunca tinha reparado, vamos dizer assim, né? Não sei se ele faz algum sentido para vocês também, né? Tem isso. Então, depois dessa longa sinfonia, digamos assim, do neoconfucionismo, digamos assim, né, que vai até o século XX, mas tem gente que diz que ele vai até o século XVII, só, XVI, XVII, mais ou menos, porque daí tem vamos dizer assim, a contestação dessas teorias, vamos dizer assim, né? Mas aí é controverso, porque eles estão ah, contestando aquilo que está, né, o que já está estabelecido. Então eles estariam ligados àquilo aí pela contestação. Então ainda estão, digamos assim, nessa longa sinfonia, né, nessa terceira longa nota da filosofia chinesa, que seria o neoconfucionismo. Aí então você tem no século XX, então, né, o último período, vamos dizer assim, em relação à época que a gente está hoje. Então você tem aí o chamado pensamento moderno, digamos assim, né? Ou filosofia chinesa contemporânea, né? Tem manuais que usam esse título, vamos dizer assim, né? Então nesse pensamento, digamos assim, moderno, contemporâneo, né? Sobretudo aí a partir do século XX, mas que já está sendo, vamos dizer assim, né? Ele já tá na pauta, vamos dizer assim, já no século XIX, né, muito talvez ali com as traduções do Yan Fu, né, o Yan Fu, o cara que sai, vai para a Europa e volta e traduz um monte de coisa pro pessoal lá e assim vamos lá, né? Então, então nesse pensamento contemporâneo, moderno, então se tem ali, vamos dizer assim, ah, vamos dizer assim, um novo choque, um novo conflito, né? Porque com o budismo foi um conflito, com os legalistas também foi um conflito. A gente já volta e já vai, calma que a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes esse percurso todo, essa periodização que a gente está fazendo gigantesca aqui, né? 2.500 anos a gente está sacolando aqui em uma hora, como se isso fosse possível, né? Então, aí nesse período do século XX, como chamaram, né, filosofia moderna chinesa, então você vai ter ali esse choque, digamos assim, com o Ocidente, né? Então vem ali novos problemas, vem novos temas, vamos dizer assim, né? Ou temas que não eram tão discutidos antes, eles passam a discutir um pouco mais, coisas completamente novas e por aí vai. Então você tem ali vamos dizer assim, o que o Wan Wei, por exemplo, vai chamar de, né, um projeto de modernização, ora antimoderna, ora moderna, mas que não havia questionado, pelo menos até o final dos anos 90, a própria modernização, a própria ideia de modernização. Então, os chineses do século XX, né, Fan Yuan, Hu Xi, Liang Shumin, Mou Zun-san, o Jian Dainan, que eu citei aqui também já, o Lian Qichao, por exemplo. Então você vê o Jian Qin hoje em dia. Então você vê vários ali, vários nomes, né? Sejam de todas seja de qual segmento eles sejam, né? Vamos dizer assim, de uma base confucionista, de uma base, vamos dizer assim, marxista, de uma base russoniana. Então tem vários, né? Você tem no começo do século XX, você tem o Liang Qichao, que é super, vamos dizer assim, não, é de grande influência das teorias ocidentais, né? Sobretudo Rousseau, por aí vai. Ele discute a liberdade e tudo mais. Então, seja no período mais, né, anos 50 em diante, né?
período uma base assim, né, que mais inspirada no Marx, né, digamos assim. Você tem aqui o Jean Daineman, por exemplo, como exemplo, né? Você tem nos dois períodos aí mais ou menos o Fagnolan. Fagnolan é como se fosse assim um completão. Se você quer pegar um completão, o Fagnolan é um bom candidato para completão, assim, tudo você vê de tudo nele. Não só ele, tem outros também que são bem, vamos dizer assim, trabalham com base em bastante coisa. Então você tem aí, no geral, digamos assim, né? Tem teses também, tem livros, né? Bem, é, vamos dizer assim, bem recentes, né? De 2014, 2016, mais ou menos, de pessoal aí que vai explorar bem essa tese do Wan Wei, vamos dizer assim, né? De que você tem aí que o século XX, o pensamento chinês, né? A filosofia chinesa do século XX, ela é uma filosofia que recebe, né, vamos dizer assim, que vai recebendo, vamos dizer assim, com conflito, obviamente, né? Os caras vão tirando o que não quer e deixando o que quer, digamos assim, né? Então né, a filosofia do século XX, então chinesa do século XX, então ela está, né, em discussão com esse negócio que o Wan Wei chama aí de modernidade ocidental, vamos dizer assim, né? Então eles não discutem, segundo o Wan Wei, mais especificamente, vamos dizer assim, o modo teleológico que eles recebem com o modo como eles estão lidando com essa modernidade. Então, chamada teleologia, né, vamos dizer assim, né? Então, né, aonde isso vai dar, né, aquele percurso, vamos dizer assim, ah, difícil de definir assim com muita, né, muito, de uma forma muito fechada, vamos dizer assim, né? Mas tem uma maneira assim que sem discutir a fundo, vamos dizer assim, o talvez o prejuízo que isso possa causar, vamos dizer assim, para a China, né, uma adoção tão não crítica, vamos dizer assim, dessa modernidade ocidental, né, ela precisa ser mais uh, crítica, vamos dizer assim, né. Então, né, a teleologia que estaria aí nessas abordagens todas aí do século XX seria uma coisa que está agora que tá na pauta agora, né? Esse rumo que a gente vai, esse rumo tão definido aí, né? Como assim, né? Então, isso é um tema aberto, vamos dizer assim, né? É meio antena da quarentena, teleologia, como se houvesse uma finalidade na história da realização do progresso em termos ocidentais. Pois é, antena, por aí mesmo, né? Ou a gente poderia chamar aí da ideologia do progresso, né? O progresso, né, tem exatamente uma finalidade na história. Esse que seria um problemão aí que os chineses não, segundo o Wan Wei, né? A crítica do Wan Wei ao pensamento contemporâneo chinês, né? É essa daí mesmo que você está apontando aí, antena. Por aí mesmo. Imagino que seja por aí. Então, muito bem. Agora a gente, né, feita essa... Marcelo, valeu, Marcelo. Tamo junto aí. Vamos ver o que a gente consegue avançar aqui agora. Então, depois desses dois pontos, vamos dizer assim, né, do das características gerais do pensamento chinês, pelo menos do ponto de vista do Jiang Dainé, da periodização do pensamento chinês, pelo menos a partir aí do ponto de vista do Fan Youlan. Então a gente vai aí discutir, vamos dizer assim, muito de uma maneira bem suave, digamos assim, né? Super suave, porque é difícil você pegar e entrar nos temas assim, né? Dissecar tudo, né? É muito complicado, né? Então a gente está aqui, primeiros passos, né? Então a gente, primeiro passo já foi, o segundo, agora vamos para o terceiro aqui. Então, nessas épocas aí. Então na chamada das... Bom, agora a gente volta
né? Vamos voltar lá para a antiguidade de novo. Então aí você tem lá as 100 escolas de pensamento, né? Temos a formação do pensamento antigo chinês até chegar ali na, na época das 100 escolas, vamos dizer assim, né? Século V antes da nossa era, até o século III antes da nossa era, né? Da era comum, vamos dizer assim. A gente tem dá uma olhadinha no tempo, né? Vamos lá. Então você tem ali o pessoal mais conhecido, né? Confúcio e companhia, né? Confúcio, Zhuangzi, Laozi, Han Feizi, o Mêncio, Xunzi, sei lá, o Sun Tzu, você tem o Hui Shi, você tem, né, vamos dizer assim, a escola Yin Yang, né, os cosmológicos, vamos dizer assim, né, os 5 elementos, vamos dizer assim. Você tem, né, vamos dizer assim, explicitamente vamos dizer assim, com uma variedade enorme assim de escolas, né? Então, cada uma delas com, né, vamos dizer assim, com um nome ali à frente, digamos assim, né? Então, você tem ali, de uma maneira geral, ali um problema, seria o conflito das guerras e tudo mais. Como é que se resolve os conflitos? Basicamente seria, a gente pode dizer que um modo de explicar esse período aí seria mais ou menos isso. Assim, bem suave, tá? Então você tem um grande conflito ali que são as guerras, né? A época dos estados combatentes e tudo mais. Então como é que resolve o conflito? Como é que a gente sai dessa? Então vão ter várias maneiras de lidar com isso, de resolver isso daí, né? Lidar com isso daí não, resolver, né? Acabar com aquilo ali de uma vez. Então você tem uma abordagem do Confúcio, né, que né, o pessoal chama de humanista. Vamos dizer assim, uma definição que não está assim, não está satisfazendo mais o pessoal. Chamar de humanismo, que ele não está dando mais. A gente precisa arrumar outra terminologia que, digamos assim, mais adequada, vamos dizer assim, né? Então o Confúcio tem, né, digamos assim, uma abordagem a longo prazo, né, vamos dizer assim, baseada na investigação das tradições e no exame, na investigação e no exame. Um momentinho, deu uma travadinha aqui, vamos lá. Opa, acho que voltou agora, travamos um pouquinho aí, muito bem. Então a gente tem aí no Confúcio essa abordagem, né, da investigação, de ver o que né, os clássicos, ver o que os antigos fizeram, e a partir disso daí a gente vai resolver os conflitos. Então é com investigação, com estudo, né, com visando aí vamos dizer assim, né, com a preocupação ética e moral e política, vamos dizer assim, né? A resolução do conflito, então, não passa simplesmente pelo uso da força, digamos assim. Então, você tem outras abordagens, como a do Zhuangzi, Laozi, tudo mais, né? O pessoal gosta de misturar esses dois aí e chamar de taoísmo, né? Tao já. Vamos lá, então. Então, no Zhuangzi, por exemplo, você tem aí vamos dizer assim, uma preocupação, vamos dizer assim, com vamos dizer assim, com o que a gente chama aí de uma atenção. Né? Então você tem que estar atento ao que está acontecendo ali, porque senão, porque é um conflito aquilo ali. Então, atento, tenha atenção. Veja onde você anda, veja o que você faça. Então, tenha atenção ao que está acontecendo ali. Então, a preocupação do Jones, ali, vamos dizer assim, é o modo de agir. Então, o conceito de Wu Wei, né, vamos dizer assim, esse vai ser um conceito forte, vamos dizer assim, se encontra no Zhuangzi, se encontra no Laozi, se encontra no Liezi. Então, mais ou menos o Zhuangzi, essa preocupação aí. Você tem outros, por exemplo, você tem o Mêncio, o Xunzi, que são dessa tendência do Confúcio. Então, você tem, por exemplo, o Han Fei, que daí já é uma boa diferença, já vamos dizer assim, né?
que o conceito forte ele vai ser o chamado Fá, né, que geralmente se traduz por ação. O E é não ação. Sim, geralmente traduzido por não ação ou não agir. Né? Nenhuma das duas são plenamente adequadas, né? Vamos dizer que eu prefiro não ação do que não agir. Vamos lá. Então você tem o Ranfei, por exemplo, que é a abordagem que vai, vamos dizer assim, que vai vencer, a vencedora. Aquela que vai resolver o conflito vai ser essa, chamada de os legalistas, vamos dizer assim, né? Então, você pensa a partir do, vamos dizer assim, do... Deixa eu pegar aqui, ver se eu tenho aqui um resuminho mais legalzinho. Aqui. Então, você tem ali uma presença ali de 4 conceitos, vamos dizer assim, fortes ali, né? As penas e as recompensas. Então, você pune e recompensa. O aumento da produção, tá? O aumento da produção, seja agrícola, seja tudo mais, comercial, tudo mais. Os impostos são importantes nessa abordagem do Ranfei. E um exército forte. Então, ele está preocupado aí, então, em estabelecer um Estado, vamos dizer assim, que consiga realmente se sobressair entre os outros lá, né? Que é o que acontece de fato. Então, nessas 100 escolas de pensamento, você tem muito mais coisa do que isso daí. Então, esse é só, vamos dizer assim, uns indicativos assim, bem gerais, mais ou menos, para a gente entrar nessas 100 escolas de pensamento. E há muito mais coisa que eu não falei aqui, né? Tem os lógicos, por exemplo, né? Que se aproximariam mais ou menos de uma discussão que a gente chama aqui de discussão de lógica, né, se aproximando daquela lógica formal, conhecida como lógica formal na Europa, vamos dizer assim. Então, outra coisa que a gente avança, aí, vamos dizer assim, é o período da dinastia Han, digamos assim. Então, você tem ali nos Han, você tem ali um nome, vamos dizer assim, mais principalzão, vamos dizer assim. Então, o nome principal ali seria o Dong Zhongshu, né? O consenso mais ou menos isso, né? Então, o Dong Zhongshu, há uma discussão se ele era realmente um confucionista, se ele era um confucionista ou se ele era um legista de base, entende? A base do pensamento dele, ou era legista, a gente não sabe se era legista, se era confucionista. O que acontece então? Então ali na dinastia Han, o confucionismo está sendo, vamos dizer assim, adotado como vamos dizer assim, a base do Estado. Então, o que vai, né, o interessante ali para aquele Estado ali são as capacidades, vamos dizer assim, capacidade é engraçado falar assim, né? Vamos dizer assim, a abordagem administrativa, né, de como administrar o Estado, principalmente isso, em termos econômicos, políticos e tudo mais, que o confucionismo, vamos dizer assim, proporciona, no caso ali, para eles ali. Então você tem o Dong Zhongshu ali como uma figura assim, né, há um consenso da figura assim, da principal figura. Tem outro pessoal, tem muita gente ali. Digamos que esse daí é o principalzão, vamos dizer assim. Então, no Dong Zhongshu, assim, muito, assim, de uma maneira muito superficial, vamos dizer assim. Então ali você tem ali uma abordagem assim, se antes, se os legistas ganharam a parada nos estados combatentes e instauraram a dinastia Qin, né, na base da força, digamos assim, mas não é simplesmente na base da força assim não. Estratégia, tá? Então, os pontos estão lá, ó. Aumento de imposto, o imposto, produção, tudo mais. Todas essas coisas junto, não é simplesmente o uso da imposição da força. Tem todo um universo aí, vamos dizer assim. Tudo isso daí, juntando com aquilo que o confucionismo pode proporcionar de como manter bem o Estado, vamos dizer assim, na abordagem daquele pessoal daquela época, tá? Digamos assim, né, as linhas gerais, vamos dizer assim, daquele contexto. Então, o Dong Zhongshu, o que ele faz? Ele seria um cara que pegaria esse conceito de
ah, de Fá, vamos dizer assim, e faria articulação, vamos dizer assim, com o conceito de Li do confucionismo. Então, esse conceito de Li do confucionismo, o Dong Zhuangxu, ele, digamos que seja um consenso isso daí, que ele pegaria lá do Xunzi, né, daquela linha do Confúcio, mas uma linha mais assim, uh, não tão Nei, mas mais Wai, ou seja, Nei é aquela abordagem mais para dentro, vamos dizer assim, introspectiva, o pessoal diz, e o Wai é aquela abordagem mais para fora, vamos dizer assim. Então, o Xunzi seria alguém que pensa mais a partir do que a gente chama de exterior, vamos dizer assim. Então, o Li é um conceito forte aí. Então, vamos dizer assim, que ele funde os dois para fazer o quê? Na dinastia em si, a aplicação da lei estava assim, a mesma lei para todo mundo. Se você faz você comete algum crime, alguma coisa assim, considerado mais grave do que o outro, a pena vai ser a mesma, seria a mesma. Então, seria mais ou menos isso daí que está acontecendo. Então, o Dong Zhuangxu resolve isso daí pelo Li. Então, com o Li, a lei continua sendo aplicada, só que ela vai ser aplicada caso a caso. Então, você tem uma suavização ou uma adequação das leis. Basicamente, vamos dizer assim, o que a gente pode falar de mais básico assim na abordagem do Dong Zhuangxu para resolver esses problemas aí, em prol um Estado que estava ali se estabelecendo, seria mais ou menos isso daí. Então, temos aqui dois comentários. Parece uma teoria ampla do Estado, o legismo. Concordo, concordo. Então, aqui, Andréia, confucionismo é uma religião ou doutrina? Aí eu devolvo a pergunta e digo, o que você entende por religião e o que você entende por doutrina? Daí a gente continua. Então, vamos lá, gente. A gente passando então nesse período Han, hoje, por ser vamos dizer assim, a última aula, vamos dizer assim, e por ter um pouco mais de coisa para falar, talvez a gente estenda um pouquinho mais essa live, que a gente faça uma meia hora a mais, tá? A gente encerra essa live aqui e começa outra depois, pelo menos para eu poder falar um pouquinho do budismo, do neoconfucionismo e tal. Então, com o fim da dinastia Han, então você tem esse período das três dinastias ali e tal, até a reunificação lá no Sui, mais ou menos. Então, desse período aí, você tem basicamente essa abordagem que a gente não sabe se eles têm uma base confucionista, estão usando os conceitos ditos taoístas, aí você tem que definir o que seria o taoísmo e conceitos que pertencem ao taoísmo. Isso é complicado. Ou se eles seriam neo-taoístas, que é uma tese que ela não vem sustentando tanto assim, vem sustentando mais a tese de que seriam confucionistas que uh, usam aí de conceitos taoístas. No caso aí, então você vê aí uma abordagem que eles vão usar, por exemplo, o Ambi, o conceito assim que a gente pode destacar nele ali seria o U, né, o que a gente chama de U. Então vamos pensar nesse U aí como o vazio, como a negação. Vamos parar por aqui, é bem mais complexo. E a gente tem o Goshan, por exemplo, que seria um outro aí, que alguns dizem que ele é confucionista, e ele comentou o Zhuangzi, a partir do ponto de vista confucionista. Eu acho bem convincente, porque o Zhuangzi é assim, uma obra assim, muito complicada de se rotular ela simplesmente de taoísta ali. Do meu ponto de vista, pelo menos até agora, o taoísmo seria uma forma de entrar no Zhuangzi, seria uma chave de leitura para o Zhuangzi. Outra poderia ser o confucionismo, ou ou os lógicos também. Né? A discussão dos lógicos também poderia ser um humorismo também. Então, vamos lá. Então, no Goshan você tem esse outro conceito aí de Yo, forte, vamos dizer assim, que a gente pode destacar. Então, esse Yo aí mais forte sim. Esse Yo aí a gente pode traduzir assim mais ou menos como A. O que há. Então, entre o U e o Yo. Esse U e Yo se encontra
assim, com abordagem bem, vamos dizer assim, discutida no Zhuangzi e no Laozi. Então faz sentido eles se chamarem de taoísta ou não, não sei também. Aqui, André, acredito que religião é a crença em um poder e doutrina um conjunto de princípios, fé e regras. Entendi. Então, ah, seria interessante para a gente avançar nessa coisa de definir o confucionismo como uma religião ou como uma doutrina, a gente teria que definir também, a gente teria que pensar no que os chineses poderiam definir por religião ou por doutrina também. A gente já fez uma live sobre isso daí com o Matheus Costa, discutindo exatamente esse ponto que você está perguntando agora. Talvez seja mais legal, né, ver o que foi falado naquela live lá, porque ah, definir assim o confucionismo é complicado, porque o confucionismo não existe. O confucionismo só existe no Ocidente, na Europa, Estados Unidos, né? Na China você tem Kung Shui, Rujia, você tem várias vertentes diferentes, né? Então o pessoal misturou tudo isso daí e chamou de confucionismo. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos tentar aqui avançar na periodização aqui da filosofia chinesa. Então esse período Weijin aí, vamos ficar só com esse conceito de Wu e de You, beleza? Muito bem. Então a gente passa agora para a época do budismo. Então o budismo já está chegando na China ali já na dinastia Han, já no começo da dinastia Han ali já, antes dos primeiros anos aí da Era Comum, vamos dizer assim, né? Antes da Era Comum, o budismo já tem fonte aí indicando a presença do budismo na China já. Então, mas vamos dizer assim, né, as escolas que vão aparecendo na Índia, elas vão, né, várias delas vão indo para a China, né, elas vão aparecendo na China depois, né, no mínimo, né, muitas escolas, né, tipo, pode pôr mais de 10 aí tranquilo. Muito mais, né, acho. Então, de todas essas escolas aí, vamos dizer assim, então não vão ser todas que vão assim, que vai ir para frente na China, que vai sobreviver, entre aspas, na China, que vai ganhar a China, vamos dizer assim. Então, vamos assim, da forma bem suave, bem tranquila, você pega ali partindo da Índia. Então você vai se criando dois grandes sistemas, digamos assim, né? Chamado Hinayana, chamado Mahayana, né? O grande, né? O sistema particular, digamos, o pessoal chama assim, e o sistema universal, vamos dizer assim. Então, o que vai avançando mais na China é esse sistema universal, chamado de Mahayana. Esse aí é o que vai, né, né, que avança na China, vamos dizer assim. Então, dentro desse Mahayana aí tem um monte de escola também. É a complexidade absurda, né, do budismo, né? Enorme, né? É muito difícil de discutir, assim, em termos muito, sempre em termos gerais, né? Não dá, né? Não tem como. Então, então eu tô fechando, assim, bem naquelas que, né, eu tô encurtando bastante, assim, né, fechando, assim, né, eliminando um monte aí. Então, dentro desse grande sistema Mahayana, vamos dizer assim, então vai se sobressair aí a chamada, né, os Madhyamika, vamos dizer assim, né, é o que vai indo aí para a China. Então, esse Madhyamika vai se transformando aí na Madhyamika, a Yogacara também, o budismo Yogacara também, mas esse pessoal do Madhyamika aí é o que avança mais, vamos dizer assim. Então eles é que vão se transformar, eles é que vão, vamos dizer assim, que vai acabar acontecendo, é, e isso daí acabar se transformando, vamos dizer assim, na... que eu tenho marcadinho aqui, porque senão eu esqueço também, né? Então, você vai ter ali
essa Madhyamika aí, então, que vai aparecer então de budismo chamado propriamente chinês mesmo, né? Já não tem nada a ver com a Índia, né? Ou pouco a ver com o budismo indiano. Então já o budismão chinês, né? Vamos dizer assim. Então, pelo menos se destacam aí duas escolas aí, vamos dizer assim, né? O pessoal chama de escolas, né? Que seriam a Tiantai e a Huayan. Então, a Tiantai, um destaque que a gente pode dar para ela é que ela faz uma unificação do Wu e do You. Sabe aquelas abordagens vindas lá do Wu e You, do pensamento Wei Jin? Então, eles vão usando, então, esses pessoal que vai transformando nesse budismo vindo da Madhyamika, vai se transformando, eles vão usando então a partir desses conceitos aí de Wu e de You. Então, a Tiantai ela junta isso daí. Ela dá uma, né, na mesma época que tem a reunificação com a dinastia Sui. Não é por acaso, né? Então, você tem aí então a Huayan depois. Então, você vê que vai se transformando. Você tem uma outra escola aí, a Huayan. Vamos dizer assim que ela tem assim ela avança, vamos dizer assim. Então, aí aparece outros dois conceitos aí também, o de Li. Esse é importante. Princípio e Xi, ou traduzido mais ou menos aí por fenômeno, vamos dizer assim. Então, você tem essa Huayan aí. Essa Huayan, ela é, vamos dizer assim, dentro desse, uh, vamos dizer assim, o que vai avançando, vamos dizer assim, aí é que né, por volta mais ou menos do século IX, então aí você tem aí uma abordagem, vamos dizer assim, né, a partir da ideia de Naya, vamos dizer assim, do, do Chan, né, da escola Chan, então, do budismo, que é o que vai ser chamada depois no Japão de Zen, chamado Zen Budismo. Que característica é isso aí, então? Então, se você tinha uma unificação de Wu e You nos Tiantai, você tem um Li e um princípio nos Huayan, vamos dizer assim, você tem com o Chan, então, uma abordagem chamada de sintética, né? Então, a coisa forte aí seria uma disciplina, né, tal disciplina espiritual, tudo mais. Então, entre uma, entre uma discussão assim de um gradual, de uma de um entendimento da realidade gradual. Você entende a realidade gradualmente ou você entende a realidade subitamente, vamos dizer assim, né? Ou chamado de iluminação, vamos dizer assim, né? Como é que você atinge chamada iluminação. Então, esse budismo Mahayana, vamos dizer assim, é o que vai vingar por esse percurso mais ou menos dessas escolas aí que não é linear, vamos dizer assim, né? Uma acontece depois a outra, depois a outra. O negócio é, né, hora um pouco simultâneo, hora nem tanto, tudo mais. Então, daí para frente é que a gente vê, então, aí eu vou falar assim, dois pontos aí históricos, vamos dizer assim, que vão caracterizar então o, vamos dizer assim, o começo dessa nova fase, vamos dizer assim, do pensamento da filosofia chinesa, que é o neoconfucionismo. Então eu só vou dar um pausezinho aqui nessa live e eu já vou abrir outra live na sequência, tá, gente?